Esta é uma das palestras proferidas por Neville Goddard pela estação de rádio Discussão em Los Angeles, Califórnia. Com tradução de Walter Lewis, este material é parte integrante do livro Obras Reunidas deste autor. A leitura é de J. Carlos de Andrade. Meditação. Estação Queca, Los Angeles, julho de 1951. Muitas pessoas me dizem que não conseguem meditar. Isso me parece um pouco como dizer que elas não conseguem tocar piano depois da primeira tentativa. A meditação, como em toda arte ou expressão, requer constante prática para resultados perfeitos. Um pianista verdadeiramente ótimo, por exemplo, sentiria que ele não poderia tocar o seu melhor se perdesse um dia de prática. Se perdesse uma semana ou um mês de prática, saberia que até mesmo sua audiência mais leiga iria reconhecer suas falhas. Assim é com a meditação. Se praticarmos diariamente, com alegria nesse hábito diário, nós aperfeiçoamos a meditação como uma arte. Acredito que esses que reclamam da dificuldade na meditação não fazem dela uma prática diária, mas sim esperam até que alguma coisa preocupante apareça em seus mundos e então, através de um ato de vontade, tentam prender suas atenções no estado desejado. Mas eles não sabem que a meditação é a educação da vontade, porque quando a vontade e a imaginação estão em conflito, a imaginação invariavelmente ganha. Os dicionários definem a meditação como prender a atenção de alguém em algo, como planejar na mente, como elaborar e ansiar, envolver-se em pensamentos contínuos e contemplativos. Um monte de coisas sem noção tem sido escrito sobre a meditação. A maioria dos livros sobre o assunto não leva o leitor a lugar algum, pois eles não explicam o processo de meditação. Tudo aquilo a que a meditação se resume é uma imaginação controlada e uma atenção bem sustentada. Simplesmente focalize a atenção em certa ideia até que ela preencha a mente e expulse as outras ideias para fora da consciência. O poder da atenção demonstra a certeza de uma força interior. Nós precisamos nos concentrar na ideia a ser realizada, sem permitir qualquer distração. Esse é o grande segredo da ação. Se a atenção vagar traga-a de volta para a ideia que você deseja realizar, e faça isso de novo e de novo, até que a atenção se torne imobilizada e produza uma fixação sem esforço na ideia apresentada. A ideia deve prender a atenção, deve fasciná-la, por assim dizer. Toda meditação termina finalmente com o pensador, e ele descobre que é o que ele mesmo concebeu. A atenção indisciplinada de um homem é o servo de suas visões, ao invés de seu mestre.
Ela é capturada pelos assuntos urgentes em vez dos importantes. No ato de meditar, assim como no ato de adorar, o silêncio é a nossa glorificação mais alta. Deixe-nos manter nossos santuários silenciosos, porque neles as perspectivas eternas estão preservadas. Dia após dia, semana após semana, ano após ano, em ocasiões nas quais não permitia a interferência de ninguém, eu determinei a mim mesmo atingir o domínio da minha própria atenção e imaginação. Eu procurei maneiras de tornar mais seguramente minhas aquelas luzes mágicas que surgiram e desapareceram dentro de mim. Eu gostaria de evocá-las à vontade e de ser o mestre das minhas visões. Eu me empenharia em manter minha atenção em atividades do dia em inabalável concentração, para que, por nenhum momento, a concentração fosse reduzida. Isso é um exercício, um treino para aventuras mais elevadas da alma. Não é um trabalho fácil. O trabalho do lavrador, trabalhando nos campos, é, de longe, mais fácil. Impérios não mandam legiões tão rapidamente para impedir uma rebelião, quanto tudo que está vivo em nós apressa as vias nervosas do corpo para frustrar nosso humor meditativo. A bela face de alguém que amamos brilha diante de nós para nos afastar das nossas tarefas. Antigas inimizades e medos nos cercam. Se nós somos tentados por essas visões, nós descobrimos, depois de uma hora de meditação, que nós fomos seduzidos. Nós abandonamos nossa tarefa e esquecemos aquela firmeza de atenção que intencionávamos atingir. Que homem existe que tem controle completo da sua imaginação e atenção? Uma imaginação controlada e a atenção estabilizada, firme e repetidamente focada na ideia a ser realizada, é o começo de todas as operações mágicas. Se ele persiste em meditação por semanas e meses, mais cedo ou mais tarde, cria em si mesmo um centro de poder. Ele entrará em um caminho onde todos podem viajar, mas onde poucos fazem a jornada. É um caminho dentro de si mesmo onde o pé primeiro vacila em sombras e escuridão, mas que depois se torna brilhante por sua luz interior. Não é necessário dons especiais ou genialidade. Isso não é concedido a qualquer indivíduo, mas ganhado através da persistência e prática da meditação. Se ele persistir, as cavernas escuras do seu cérebro se iluminarão e ele estabelecerá dia após dia a sua hora diária de meditação, como se estivesse mantendo um compromisso com uma amante. Quando isso acontece, ele emerge para dentro de si mesmo como um mergulhador. Após muito tempo debaixo da água, sobe para respirar o ar e ver a luz. Nesse estado meditativo, ele experimenta em imaginação o que experimentaria em realidade, caso tivesse conquistado seus objetivos,
transformando-se na imagem de seu estado imaginado. A única prova religiosa que vale a pena fazer é se ele é de origem verdadeira, se nasce nas consciências mais profundas de um indivíduo, se é fruto de experiência ou se é qualquer outra coisa o que seja. Essa é a minha razão para falar para vocês no meu último domingo em Los Angeles sobre a verdadeira atitude religiosa. Qual é a sua atitude religiosa? Qual é a minha atitude religiosa? Eu falarei sobre esse assunto no próximo domingo de manhã, às 10h30, como convidado do Dr. Bayles. O serviço será realizado no Teatro Fox Wilshire, na Wilshire Boulevard, perto de La Cienega. Eu me empenharei em mostrar para vocês que os métodos de conhecimento mental e espiritual são totalmente diferentes. Pois nós conhecemos uma coisa mentalmente olhando para ela do lado de fora, comparando-a com outras coisas e analisando-a e definindo-a. Enquanto nós apenas podemos conhecer uma coisa espiritualmente, se tornando isso. Nós devemos ser a coisa em si, e não apenas falar sobre ela ou olhar para ela. Nós devemos estar apaixonados para saber o que é o amor. Nós devemos ser como Deus para saber o que Deus é. A meditação, assim como o sono, é uma entrada para o subconsciente. Aspas. Quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Fecha aspas. A meditação é uma ilusão de sono que diminui as impressões do mundo exterior e torna a mente mais receptiva às sugestões do interior. A mente em meditação está em um estado de relaxamento parecido com o sentimento obtido logo antes de dormir. Esse estado foi lindamente descrito pelo poeta Keats na sua Ode to a Nightingale. É dito que, assim que o poeta se sentou no jardim e ouviu o rouxinol, ele caiu em um estado o qual descreve como, aspas, uma dormência sonolenta machuca meus sentidos como se cicuta tivesse bebido. Fecha aspas. Então, depois de cantar a sua ode ao rouxinol, Keats se pergunta o seguinte, aspas, isso foi uma visão ou um sonho desperto? A música some, eu acordo ou durmo? Fecha aspas. Essas são as palavras de alguém que viu algo com tamanha vividez ou realidade que ele se pergunta se a evidência de seus olhos físicos agora pode ser acreditada. Qualquer tipo de meditação em que nos retiramos para dentro de nós mesmos, sem fazer muito esforço para pensar, é um afloramento do subconsciente. Pense no subconsciente como uma maré, com fluxo e refluxo. No sono, ela é uma maré enchente, enquanto em momentos de total vigília, a maré está em seu fluxo mais baixo. Entre esses dois extremos
está qualquer número de níveis intermediários. Quando estamos sonolentos, sonhando, embalados em sonhos suaves, a maré está alta. Quanto mais despertos e alerta nos tornamos, menos a maré afunda. A maré mais alta, compatível com a direção consciente dos nossos pensamentos, ocorre logo antes de adormecermos e logo depois de acordarmos. Uma maneira fácil de criar esse estado passivo é relaxar em uma cadeira confortável ou em uma cama. Feche seus olhos e imagine que você está com sono, muito sono. Haja precisamente como se você fosse agir se fosse tirar uma soneca. Ao fazê-lo, você permite a maré do subconsciente subir para uma altura suficiente e fazer sua suposição específica efetiva. Quando você tentar isso pela primeira vez, pode descobrir que muitos tipos de contrapensamentos tentam distraí-lo, mas se você persistir, você atingirá um estado passivo. Quando esse estado passivo é atingido, pense apenas em coisas boas. Imagine que você está agora expressando o seu ideal mais alto. Não em como você irá expressá-lo, mas simplesmente senti-lo aqui e agora, que você é o nobre que você deseja ser. Você o é agora. Transforme o seu ideal mais alto em realidade, ao imaginar e sentir que você é assim agora. Eu acho que toda a felicidade depende da energia para assumir o sentimento de desejo realizado, de assumir a máscara de outra vida mais perfeita. Se não pudermos imaginar a nós mesmos diferentes do que somos e tentarmos assumir aquele ser mais desejável, não podemos nos aplicar uma disciplina, ainda que possamos aceitar a disciplina de outros. A meditação é uma atividade da alma, é uma virtude ativa. E uma virtude ativa, à diferença de uma aceitação passiva de um código, é teatral. Ela é dramática. É o usar de uma máscara. Assim que seu objetivo é aceito, você se torna totalmente indiferente a possíveis falhas, pois a aceitação do final cria os meios que levam aos fins. Quando você emerge de um momento de meditação, é como se tivessem te mostrado o final feliz de uma peça na qual você é o ator principal. Tendo testemunhado o final na sua meditação, independente de quaisquer estados anticlimáticos que encontre, você permanece calmo e seguro, sabendo que o final foi perfeitamente definido. A criação está terminada e o que nós chamamos de criatividade está realmente apenas em uma receptividade mais profunda ou suscetibilidade mais apurada de nossa parte. E essa receptividade é, aspas, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Fecha aspas. Através da meditação, nós acordamos dentro de nós um centro de luz, que será para nós um pilar de nuvens de dia
e um pilar de fogo de noite. Final.